Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre números inteiros. Primeira questão, analise a tabela ao lado, referente à movimentação financeira de duas lojas de brinquedos, no período de setembro a dezembro de 2019. Em seguida responda as questões. Então, letra A, em qual loja foi obtido o melhor desempenho no período observado? Então, para descobrir quem teve o melhor desempenho, você vai somar esses valores, certo? Se soma os valores da loja 1, pega o resultado. Soma os valores da loja 2 e pega o resultado. Aquele resultado que for maior vai dizer qual loja teve o melhor desempenho. De quanto foi o lucro? O lucro foi exatamente o maior, certo? Aqui quer saber qual foi o lucro da que teve o melhor desempenho. Aí você escreve qual dos dois valores foi o maior. Letra B. Em qual mês ocorreu o pior desempenho das duas lojas? De quanto foi o prejuízo total? Então, ele quer saber em quais dos meses, que se você observar aqui, os meses de prejuízo foram setembro e novembro, né, que tem números negativos. Ele quer saber em qual delas ocorreu o maior prejuízo. E qual o prejuízo total, ou seja, a soma dos prejuízos das duas lojas. Certo? Então, foi em setembro ou foi em novembro? E além disso, quanto deu? Então você tem que somar os prejuízos, certo? Então lembrando que quando você soma números negativos, você soma o valor absoluto deles, mas o valor continua negativo. Por exemplo, se uma loja tem um prejuízo de 10 e outra loja tem um prejuízo de 20 reais, se você somar os prejuízos das duas, dá 30 reais de prejuízo, ou seja, dá 30 negativo, certo? Só lembrando. Letra C. Em qual loja houve maior queda no saldo de um mês para o outro no período observado? De quanto foi essa queda? Então, o que é que você vai fazer na letra C? Você vai observar o lucro de mês a mês, certo? De um mês para o outro. Então, você vai olhar a loja 1, certo? Que ele quer saber em qual loja houve maior queda no saldo de um mês para o outro. Então, olhando aqui para o gráfico, de setembro para outubro, houve queda ou aumento? Veja, se você estava no número negativo e você veio para um positivo, houve um aumento, certo? Então não houve queda. Aqui de outubro para novembro, veja, você saiu do número positivo e foi para o negativo. Então aqui teve uma queda, certo? Já na loja 2, se você observar, ela segue a mesma ideia. Aqui em setembro estava negativo e para outubro foi positivo. Então aqui não teve queda, você não vai precisar calcular essa parte, certo? Ele quer saber exatamente quando é que houve a queda maior. Então a queda tem que ser do positivo para o negativo. Veja, então é de outubro para novembro que vocês vão analisar. Quem teve uma maior queda é quem tinha 29.135 e caiu para 4.230 negativo, ou seja, um saldo negativo, ou quem tinha 2.225 e caiu para 3.500 negativo. Então o que você vai fazer aqui é justamente calcular a diferença entre esses valores da loja 1 e esses dois valores da loja 2. Aquele que der um maior, o número maior, certo, vai ser exatamente aquela que obteve uma maior queda. Sendo que visualmente você já consegue perceber quem teve uma maior queda, certo? Da loja 1 e loja 2. E letra D. Se você fosse o proprietário dessas lojas e tivesse de tomar uma decisão, qual das medidas a seguir você executaria? Justifique sua resposta. Então essa questão ela é mais pessoal, certo? Essa letra D. Aqui você vai tomar uma dessas duas decisões que traz na questão e justificar por quê. Então, aqui, fechar a loja 2 para investir mais na loja 1. Você vai analisar se isso faz sentido, certo? Ou permanecer com as duas lojas fazendo um investimento maior na loja 2. Então você tem que observar qual dessas duas lojas, de acordo com o que você respondeu, na A, na B e na C, qual loja está tendo mais, que está tendo mais lucro, certo? Qual é a que está tendo melhor desempenho? Avaliando o que você respondeu na A, na B e na C, você tem que ver exatamente qual dessas lojas está tendo o melhor desempenho. Se tem uma que está tendo muito prejuízo, por exemplo, se ela está tendo prejuízo demais ao longo dos meses, provavelmente seria fechar a loja 2, certo? Se fosse a loja 2, claro. E investir mais na loja 1, certo? Se for esse o caso, você vai avaliar aqui da A até a C
e, dependendo das respostas que você obteve, você toma uma das duas decisões, certo?